toda a pressão é natural, mas nesses momentos de crise também é importante ter serenidade, senão você só agrava a questão. O Remo, inclusive, é destaque hoje no site, no ge.globo/PA. Por quê? Porque a diretoria azulina garantiu que Ricardo Catalá permanece para a sequência da temporada 2024. O Remo anunciou que o técnico azulino segue no clube para a sequência do ano. A saída do treinador foi cogitada e muito cobrada por torcedores pela eliminação do clube da Copa do Brasil, mas o Catalá, enfim, está mantido, aí está o destaque, né? Ele fica, o Remo garante Catalá para a sequência da temporada, com muitas reações, com muitas reprovações, por gente que queria de qualquer forma a saída do Ricardo Catalá, e aí ficaram as hipóteses no ar. O Remo mantém o Catalá por causa da multa rescisória. O Remo mantém o Catalá por uma avaliação interna, e aí eu tenho a informação, sim, que a posição do Remo é que se o trabalho é para ser profissional, um técnico não pode ser demitido por 1 mês e meio de trabalho, porque vem numa sequência ruim, porque isso seria contornável, que o Remo avalia é a relação do Catalá com o elenco, o trabalho que ele vem fazendo, a qualidade do trabalho que ele vem fazendo, que às vezes, por melhor que seja o trabalho, os resultados não chegam rapidamente. Então, o Remo teria feito essa avaliação. A sequência vai dizer alguma coisa. Domingo, o Remo enfrenta o Águia no Baenão. E aí, mais do que nunca, esse time precisa dar uma boa resposta, uma resposta positiva, numa situação muito adversa no aspecto emocional. Sim. Por quê? Porque hoje os atletas do Remo, eles estão naquela de não poder sair na rua, de não ir à farmácia, de não ir ao supermercado, não podem botar a cara na rua, né? Tal é a hostilidade que há para eles. Imagina no jogo contra o Águia, o ambiente hostil que eles terão pela fúria da própria torcida. Quem pode reverter isso aí? Os próprios atletas do Remo, porque há uma coisa que representa crédito junto ao torcedor, é a entrega do atleta. É o que não existiu, por exemplo, no jogo de Rondônia. O Remo só mostrou alguma superação já na reta final. Mas mesmo quando tomou o gol, o time estava muito seguro de que faria gol a hora que quisesse, deu no que deu. O Copa do Brasil não admite isso. Então, agora, esse time precisa encontrar equilíbrio entre bravura, que é aquela história de ter que suar a camisa para jogar num clube grande, não pode ser faz de conta, tem que realmente ter essa entrega. Até o Marco Antônio fez esse alerta, né, de que o time precisa entender o que é jogar no Remo. Então, ter esse espírito competitivo, sim, mas sem perder o equilíbrio, sem perder a concentração, com sentido de organização. Nós vimos contra o Tapajós o Remo ser valente, porém desorganizado, não leva a lugar nenhum. Sim. Bravura sem organização não leva a lugar nenhum. Contra o Águia, o desafio é esse. Diante de um ambiente hoje hostil, esse time precisa ter alguma organização, ter espírito de superação e fazer resultado. E todos precisam ter o mínimo de serenidade, inclusive o público. Sim. Né? Entender que isso é futebol, também não adianta partir para situações extremas, como o futebol nos mostra de vez em quando. É preciso que haja equilíbrio, tolerância, compreensão e entender, sobretudo, que isso é apenas futebol. Com certeza.